Olá, boa noite a todos e todas. Dando início à nossa live do coletivo Voz e Rua sobre gênero e população em situação de rua. Hoje a gente vai estar falando com a querida amiga socióloga Judite Rodrigues dos Santos, que é uma pesquisadora na área de gênero e movimentos sociais e acabou de entrar. Estou aguardando aqui ela aceitar o convite. Oi, Olá, tudo bom, Judite? tudo bom? E aí, pode continuar? Você estava falando? Pois é, eu estava te apresentando, né, dizendo que você é uma pesquisadora, socióloga, pesquisadora na área de gênero e, e movimentos sociais, e que hoje a gente vai estar oportunamente, né, a gente teve aí uma semana bastante polêmica, né, que traz questões bastante densas do ponto de vista da gente pensar a questão do gênero, a questão da mulher na sociedade brasileira, né, essa relação com o judiciário, essa relação de criminalização, né, dos corpos femininos, das vidas femininas, da conduta feminina, e uma inversão, inclusive, de tipificação penal, né, ou seja, Mas onde não nós se temos, encontra a tipificação penal, se encontra moral, né? Então, se encontra todo um processo de avaliação moral da conduta feminina. Bom, mas nesse sentido, a gente, é claro, evidentemente que a gente vai aproveitar, né, esse contexto dessa realidade que se impõe e a partir da sua fala, então, eu como sociólogo também, pesquisador de direitos humanos, vou estar trazendo algumas questões mais específicas afetas à realidade da população em situação de rua. Então, você fique à vontade para se apresentar, iniciar a sua fala, e a gente pode fazer do jeito que você achar melhor. Né? Você pode fazer uma fala inicial, a gente estabelece um diálogo depois, enfim, e a gente abre, né, se surgirem questões, enfim, nós podemos também apresentar questões, então fica a seu critério. E já gostaria de agradecer imensamente você, além de uma excelente profissional, uma excelente socióloga, pesquisadora, é uma grande amiga, né? Nós somos amigas de faculdade, fizemos faculdade juntas, né? Fizemos ciências sociais juntas, e é um grande prazer estar aqui contigo nesse momento, compartilhando essas reflexões, e num momento tão necessário, né? A gente vive um contexto social muito necessário, que fomenta a necessidade de discussões sobre o tema. Então, te agradeço imensamente, e está aí a palavra dada a você, para você fazer a sua apresentação. então, eu sou Judite, né, como a Paula já falou, eu estudei na UFG, fiz mestrado, pesquisei exatamente sobre estupro, e posteriormente eu continuei trabalhando em pesquisas sobre movimentos sociais também. E sobre estupro, na época que eu estudei, que eu fiz a dissertação, nós tínhamos um problema que a gente observava, né, que até hoje que isso nunca mudou, que as mulheres elas nunca gostaram de quando elas denunciam, né, fazem um boletim de ocorrência e tal, elas geralmente abandonam o caso e os muitos casos em que elas nem denunciam, né? Então, desde aquela época, e por quê? E isso principalmente porque elas não têm forças, né, para suportar um processo como esse. Porque o crime de estupro, ele, no passado, né, no antigo Código Penal, ele era tratado como um crime contra os costumes. Então, se é contra os costumes, quem praticasse o ato estaria praticando contra a família, a moral das famílias. E em muitos casos, né, quando a menina ou a mulher quando se constatava que ela não teve nenhuma culpa moral, então o acusado, né, poderia receber uma pena muito dura, que era até casar com a vítima. Então, assim,
para ela, né? Ela ia ser penalizada duplamente se ela era preferível esconder mesmo. E mesmo depois disso ter mudado, né? Essa, essa ter tido essa mudança, as mulheres continuavam, o processo penal continuava sendo feito de modo a criminalizar a vítima, né? Todo o processo. E a gente vê que eu estudei isso há mais de 20 anos, e até hoje as coisas não mudaram. A gente vê nesse caso que aconteceu com a Mariana Ferri, que as peças, né, que o advogado de defesa usa são as mesmas, de tentar criminalizar a vítima. Então, isso aí, e é na sociedade, e a gente vê que as coisas estão tão difíceis que você não tem, assim, mais um tratamento verdadeiro, como a gente vê as pessoas, eu vi pesquisadores, né, até de direitos humanos, falando que não tem uma ação do Estado em relação a tratar as minorias, né, de forma adequada. Nós nunca conseguimos ter, no Brasil, uma posição suficiente, né, do Estado em relação a essas minorias, e hoje nós sofremos um problema de retrocesso até. Então, nós estamos vivendo a situação em relação a gênero. Eu fico pensando em relação, queria, né, fiquei até curiosa de saber o que acontece na situação de rua em relação às mulheres, né? Você acompanha isso? Como você percebe essa situação da mulher na rua? Pois é, a situação das mulheres em situação de rua é bastante grave, né? Quando a gente pensa, eu trabalho na área de direitos humanos, o meu enfoque é a violência, justamente a violência. Quando a gente, eu já parto de um pressuposto teórico, que é o pressuposto da teoria complexa, né? Eu sou muito da área da sociologia jurídica e dialogo com a sociologia pública, né? Em função até da minha vivência como gestora pública, socióloga, gestora pública, né? Minha profissão aqui no governo do Distrito Federal. Então, quando a gente vai estudar a população em situação de rua, o que a gente identifica? A gente identifica que é um público, que é um segmento social reportado por todo tipo de violação de direitos, né? As violências, elas são sistêmicas, né? A gente não tem, para mim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da realidade, eu não vejo a possibilidade de estudar, quer dizer, não vejo a possibilidade do ponto do meu local de fala, do meu local de estudo, do meu local profissional, né? Não vejo a possibilidade, não vejo razoabilidade de estudar a população em situação de rua a partir de recortes pontuais de violações de direitos. Então, a gente está lidando com um grupo social em que as ausências, né, elas são absurdamente evidenciadas, elas são absurdamente postas nas relações sociais. Né? Como, usando aqui a terminologia da própria população em situação de rua, eles estão fora da sociedade. Né? Tipo, tem a sociedade, quando eles querem se referir a quem está inserido, a quem é considerado cidadão, a quem é legítimo, eles falam daqueles que estão na sociedade. Então, o local de onde eles se colocam é justamente o local da ausência de direitos, é o local do não lugar, o não lugar dos direitos, o não lugar da cidadania, o não lugar no Estado democrático de direitos. Então, a pluralidade posta pela democracia, né, que é uma questão central de um Estado democrático de direitos, ela não é vista e não é alcançada efetivamente pela população em situação de rua. Então, a gente está falando de um segmento social
que é absurdamente invisibilizado, excluído. E atualmente, né, numa literatura mais recente, a gente pode falar, evidentemente, da questão do descartado, né, inclusive até a partir de uma leitura, de uma análise teórica da Butler, né, a gente pode recuperar aí da própria leitura de gênero, né, literatura de gênero. Então, quando a gente vai lidar com um público desse e pensando a violência, a gente, então, identifica diferentes recortes. Quer dizer, é uma sociedade, é um segmento social inserido, que não é exclusividade do nosso país, a gente tem população em situação de rua no mundo todo, né? São contornos diferentes, tem histórias diferentes, tem formas de tratamento bastante diferentes, enfim. A relação com a violência é diferente, a relação com o Estado é diferente, evidentemente, porque a gente está falando de sociedades diferentes. Mas, em tese, são classificados como aqueles que estão fora da moradia e que vivem nos espaços públicos das ruas, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, na nossa relação público-privado, que significa o espaço público, né? Quando a gente está pensando num segmento social que dentro de um contexto do não lugar, da opacidade territorial, ou seja, de um território em trânsito, né? Uma territorialidade em trânsito. Eles habitam uma lógica fluida de uma territorialidade transitória e fluida, né? E opaca no sentido da visibilidade social, no sentido da garantia e da participação do direito. E por isso eu falo do não lugar. Eles estão no não lugar da sociedade. E aí, fazendo a junção entre a etnografia, né, nessa relação etnográfica, a teoria e, evidentemente, os dados de vivências que eles mesmos trazem, né, sobre a sua realidade social. Então, de forma geral, esse já é o contexto que a população em situação de rua vivencia, né? Essa ausência, esse não lugar já é o espaço da negação do direito, que, de forma geral, a população em situação de rua já vivencia nessa sociedade brasileira. E quando a gente vai pensar nos eixos de discriminação, eu trabalho muito com essa perspectiva, justamente porque eu trabalho com a teoria complexa, né? Então, é uma teoria sistêmica em que os diferentes eixos, os diferentes segmentos se articulam intrinsecamente numa lógica única, no caso específico de violação de direitos. Então, a gente tem dois recortes muito, muito explícitos de ausência de direitos, né, que é justamente a questão do negro, né? A gente tem uma população predominantemente masculina, falando aqui no DF, falando no Brasil. Esses dados são muito próximos, né? São dados muito próximos. A gente tem uma população predominantemente masculina, negra, parda, né? Então, o que a gente vê é a reverberação de uma violência estrutural, né, que traz a negação histórica de direitos que a gente vivencia desde um processo de escravização, né, que marca nossa relação público e privada de uma forma extremamente nevrálgica, trazendo esses contornos de violência. E quando a gente pensa num outro segmento, que, embora seja minoria do ponto de vista numérica, né, a gente pode, induvidosamente, embora a gente esteja falando num universo que vive em extremas violências e violações de direitos sistemáticos e estruturais, a gente identifica as mulheres, aí eu vou falar mulheres em sentido amplo, mulheres trans, mulheres transgêneros, mulheres, né, como um recorte de extrema violência, embora elas sejam, um ponto de vista numérico, menores, elas vivenciam a situação extremada de violações de direitos que acontecem, inclusive, para dentro do próprio segmento social, né? Que é, na verdade, também do ponto de vista de pensar as violências estruturais, a questão do gênero, a questão da violência, do machismo e do patriarcado, que também
é uma grande estrutura social de negação e de violação de direitos que a gente vivencia não só no Brasil, como no mundo. E por isso a teoria dos direitos humanos, que trata da interseccionalidade, ela é muito oportuna, porque ela justamente traz essas três questões centrais para pensar violações de direitos humanos, que é a questão da classe, relacionada à questão, evidentemente, financeira, a questão de uma estrutura social, de negação e exclusão, né, muito mais de um público específico, traz a questão do gênero, ou seja, que a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, em que a condição feminina ela é posta, e aí o feminino, nesses termos que eu coloco, mulheres, mulheres trans, enfim, ela é posta como uma relação de subalternidade. E a questão da raça, né? Quando a gente tem a negritude, também um processo histórico de escravização, histórico racista, que é um processo mundial, evidentemente, como um processo de subalternização do ser a partir da cor da sua... Fundamentalmente, o critério racista passa pela questão da cor da pele, né? Então, o que a gente identifica? A gente identifica que quando a gente vai falar em mulheres em situação de rua, a gente está falando no extremo, do extremo, do extremo da negação do sujeito de direito, né? A gente está falando no extremo, do extremo da negação da cidadania, da ausência do lugar, da opacidade dos direitos do sujeito nessa sociedade. Quando a gente pensa que e aí articulando, então, essas perspectivas, que a gente pensa que essas mulheres são predominantemente mulheres negras e pardas, então essa subtração, essa negação de identidade no sentido de identidade cidadã, ela é absurdamente, ela se sobrepõe, ela se articula de uma forma em que as mulheres em situação de rua passam a ser, então, um segmento de extrema negação e violação de direitos. Quando a gente pega o caso que você diferente, né, desse caso, né, que nós estamos falando da Mariana Ferrer, porque é um caso em que ela tem um apoio da sociedade, ela sabe usar os meios, né, todos os amigos, as pessoas que a influenciam, ela influencia pessoas, então ela tem os meios para agir. Quando ela soube, por exemplo, que o caso dela estava mudando, que estava mudando delegado, estava mudando promotor, então ela começou a publicizar, ela passou a vazar. Ela sabe agir para ver se a situação pudesse ter uma mudança. E hoje nós temos uma situação bem diferente. Nós temos as redes sociais que às vezes elas vão contra a gente, né, contra os movimentos sociais, mas elas podem também ser uma ferramenta, né, desde que a gente saiba usar. E hoje, o que eu percebo, assim, é que nada vai ficar totalmente escondido, porque como eu estava dizendo, né, esses processos, eles sempre foram levados dessa maneira, para o campo moral, para o campo das relações familiares, enquanto que é um crime, né, deveria ser tratado como crime, buscar evidências. Então, assim, havia muitas evidências, porque Mariana, ela não sabia nem quem a havia estuprado, ela não tinha nem noção, porque ela não sabia de nada. Isso foi, o réu, né, foi apontado pela investigação de uma delegada. Então, assim, teve teve uma montagem, né, de um processo, de uma investigação para chegar nesse acusado, né, não no réu, né, no acusado. Então, chegou a ele por uma investigação e assim, com bastante evidências, mas aí, só que eu imagino que se fosse uma pessoa tivesse menos poder na sociedade, talvez a interpretação seria outra,
ou talvez Exato. não tivesse toda essa atuação por trás, trocar promotor, um monte de coisas, né, que acontece no Brasil, que vão minando, né, a justiça. E aí, Exatamente. no caso da pessoa de situação de rua, quer dizer, é uma invisibilidade total, nem contar com essas ferramentas, né, tão modernas que temos, não dá para contar. É muito difícil a situação dessas mulheres. Exatamente. Exatamente. Quando a gente tentando fazer esse paralelo, conforme você bem colocou, que a gente vê é que o estupro para as mulheres em situação de rua é uma realidade cotidiana. É uma realidade cotidiana silenciada, banalizada, no sentido de que elas não têm definitivamente recursos, condições, estrutura e mais aceitação social para reverberar essa violação de direitos. Então, essa situação criminal, né, essa situação de ocorrência cotidiana, de crimes, de sofrer crimes cotidianamente, ela é absurdamente banalizada em função da invisibilidade social que esse grupo e especificamente esse segmento, mulheres, em maioria negras e pardas, em situação de rua, vivenciam. E pela crivagem, e toda essa situação, conforme o caso da Mariana, ela perpassa toda uma crivagem moral. Então, a questão legal, a normatividade legal, ela é posta de lado, né? O elemento, primeiro, porque esse sujeito não é um sujeito de direito. Essa mulher em situação de rua não é considerada um sujeito de direito do ponto de vista da representação cidadã, né? Ela não é vista, ela não é alcançada. A justiça não acessa essa realidade. Ela não consegue acessar a justiça. Essa relação, né, é extremamente prejudicada. E do ponto de vista, inclusive, da materialidade criminal, do elemento probatório, da construção probatória, né, que evidentemente norteia toda a percepção penal, o que a gente tem? A gente tem a absurda ausência de dados, a absurda ausência, como você colocou, de evidências, de elementos probatórios. O sujeito não é reconhecido como agente cidadão, não é reconhecido como agente de direito que sofre a incidência de crime, né? E, além do mais, a crivagem moral, por quê? Porque o lugar da mulher é o lugar da casa, historicamente, do ponto de vista cultural, que a gente vivencia na nossa sociedade. E eu posso te relatar que nas etnografias feitas por mim e por outros sociólogos e outros pesquisadores de outra área, o que a gente identifica? Que a maioria das mulheres em situação de rua são mulheres que saíram do ambiente familiar, né? Da condição de esposas, muitas vieram num processo de separação e não tiveram condições, porque evidentemente já estavam num papel de subalternidade, subalternização social, e elas não tinham condições de ter de ter uma vida para além da estrutura casamento, além da estrutura de relação de subordinação de um casamento, evidentemente, baseado na subordinação do mando, do julgo do homem. Por questões econômicas somente ou outras questões? Por questões estruturais mesmo, da questão da violência estrutural, pelo papel social que a família não aceita, o ambiente social não aceita, a questão econômica, no ponto de vista de que a maioria não tem estudo, a maioria não tem profissão, são pessoas da família, do lar, né? São que trabalham para o homem, né? Assim, trabalham dentro de uma casa, mas numa estrutura de atendimento às demandas e necessidades desse homem, né? Dessa referência masculina. Então, elas quebrando, e geralmente vem de relacionamentos, de histórico familiar, violência doméstica perpassa de uma forma extremamente vultuosa. Então, a maioria... E quando elas conseguem romper, em tese,
essa lógica de violência doméstica, do julgo do apanhado, da humilhação, da subjugação, enfim, sistemáticas, aí elas não encontram nenhum tipo de amparo social, nenhum tipo de políticas públicas, importante ressaltar, que não existe espaço para as políticas públicas para as mulheres divorciadas, para as mulheres separadas, não existe, em tese, eu posso garantir, do ponto de vista geral, que não existe políticas públicas para garantir as condições de vida dessas mulheres. Por quê? Porque, evidentemente, elas têm que ficar nesse papel. E elas saindo desse papel, elas vão, então, para o julgo da prostituição, para o julgo enfim, de todo tipo de subalternização. E para as ruas, inclusive para as ruas. Essa falta de política pública, você acompanha isso? Isso vem desde quando? Olha, para mim, assim, eu sou socióloga concursada, gestora pública, já tem 20 e tantos anos. E eu posso te garantir que desde sempre, pelo menos aqui, e do ponto de vista de uma política também nacional, uma política pública nacional, uma política voltada para as mulheres com esse enfoque, né, de entender que elas não podem ficar na condição do julgo, da subalternização que essa lógica patriarcal familiar impõe, ela nem é considerada. O que você tem são ações pontuais frágeis, que não encaram de frente. Quais são as políticas públicas que a gente tem para mulheres? São aquelas que já sofreram violência doméstica, absurdamente pós-violatórias, algumas pontuais de empreendedorismo, muitas voltadas para a mãe. Essa mulher é a mãe, né? E essa mulher tem também uma conduta social da aceitação, né? Aquela que é mãe, aí essa mulher pode encontrar mais recursos, ela pode encontrar mais benefícios, ela pode encontrar... Mesmo assim, é algo bastante restrito e bastante limitador também, considerando toda a sua condição de subalternização social, né? Então, o que a gente vivencia? Na realidade das mulheres em situação de rua, a maioria vão para as ruas por um histórico de rompimento de relacionamentos, né? E o que nós deveríamos ter em termos de política pública? Deveria ser dado para ela uma casa para ela morar, emprego? O que ela teria que ter? Ela teria, assim, no meu ponto de vista, necessariamente ela teria que ter demonstrada, né, que a sua condição social, e social em todos os sentidos, econômico e social no sentido amplo, não lhe garante condições de permanecer a sua vida como, né, um indivíduo como nós somos, uma cidadã, um cidadão. Então, acho que o Estado teria que ter uma porta de recepção para que essa mulher não vá sofrer outras violações ainda maiores, né? Para aquelas que não têm condições de ter o acesso à casa, o acesso à moradia, então, garantir esse espaço, né? Esse espaço de vivência. Para aquelas que não têm condições de emprego, enfim, estabelecer essas relações, né, de emprego. E mulheres que estão na rua, elas estão... considerar esses dados, aliás, produzir esses dados, fundamentalmente, e considerar esse dado da realidade no sentido da lógica da reparação, né? No sentido da lógica mínima da reparação, de que essas mulheres, elas precisam de um processo de reparação, que é um processo, na verdade, de trazer acesso a direitos, que elas já não têm desde sempre. Porque uma lógica fazendo um paralelo, assim como a mulher que é de uma condição de classe média, ou uma condição normal, né, da sociedade, ela não busca justiça no sentido de uma violência sexual, porque ela vai ser demonizada, porque ela vai ser tratada dessa forma como a gente está vendo aí. Uma mulher também muito pobre, numa situação muito complicada, vivendo violência doméstica, ela também dificilmente vai sair dessa condição, porque ela vai passar por um processo, uma condição muito pior na rua. Muito pior, e um processo de estigmatização ainda maior.
Porque a gente, como você falou, nós que estamos de alguma forma inseridas no mercado de trabalho, temos uma profissão, temos condições de ter uma vida independente, né? Independente de casamento ou não, a gente tem essa condição, a gente identifica um cotidiano infernal de violações, um cotidiano infernal de subtrações de direitos e de estigmatização e de... Qual é o termo que eu usei agora recentemente? De subalternização da nossa condição enquanto mulheres. Então, a gente vive um cotidiano de superação de violências constante, né? A gente vive uma lógica, uma trama de identificar códigos, de identificar caminhos onde a gente consegue minimamente se desviar e se colocar, e tentar se colocar como sujeito de direitos nesse universo. E isso eu estou falando aqui como mulher aparentemente, né, branca, com uma condição profissional, com uma condição de possibilidade de garantia de vida, né, independente, em tese, mas que identifica sistematicamente, né, como eu ia falando, esse paralelo, né, existe a norma, que já é um grande avanço, certo? Evidentemente, a gente deve considerar a norma legal, né, e existe a normatividade postas nas relações sociais, que é essa normatividade do crivo moral das condutas, né? Como você falou antes, a mulher era julgada pelos costumes, pelas condutas, e não pela questão típica criminal. No entanto, hoje, esse paralelo existe. Essas duas normatividades existem. Né? O caso eu esqueci o nome da moça. Mariana Ferrer. Da Mariana, exatamente. Ela trouxe um agravante extremo, que é de um juiz de direito fugir da própria tipificação penal. Né? Então, assim, foi um absurdo do próprio tipo penal. O que acontece? Na verdade, deixa eu te explicar. Assim, deixa eu falar sobre isso. Ele não fugiu. Ele não criou esse tipo diferenciado. Isso foi mais uma interpretação, né, da imprensa. Exatamente, mas quando eu digo que ele... Sim, da imprensa, né? Mas quando eu digo uma que... interpretação até justa, porque... Mas ela surgiu no âmbito da audiência, ela surgiu no âmbito do procedimento penal, com certeza, ela foi posta ali, né? Então, assim, não foi só... Eu acho que tem mais coisas mais graves no processo do que isso aí, porque como eles chegaram a isso, né? Eles chegaram a mudando, trocando as evidências, pegando as evidências que tinham e fazendo uma interpretação da forma como eles quiseram, porque as coisas... A partir do crivo moral, né? A partir da conduta, né? Primeiro o acusado tinha dito que nem teve contato com a vítima. Depois ele teve que admitir por conta das filmagens. Por conta até mesmo da evidência do DNA que foi... Exatamente, do áudio, né? Teve um momento do depoimento dele que eles coletaram, eles pegaram, ele bebeu água, e aí eles conseguiram fazer a relação, né, do DNA retirado, né, do corpo, todo o elemento probatório da própria polícia, né, dos laudos policiais. Eles conseguiram realmente ligar ele, imputar mesmo, colocá-lo mesmo como acusado, no caso, chegou a ter ele de uma forma bem clara. Mas aí, quando isso aconteceu, ele mudou, né, o depoimento, já começou a dizer que ele não tinha condição de dizer se ele podia, se era consentido ou não era. Então, ele começou a mudar. A questão da culpabilidade, né? Essa foi a grande questão da inversão do tipo penal, né? Porque não existe estupro que não seja doloso, ou seja, com a intenção de fazer. Né? Então, a culpabilidade, a partir do crivo moral que foi construído e que foi, né, tentando descaracterizar todo o elemento probatório,
é que trouxe esse elemento aí do estupro culposo, Estupro né? culposo, essa ideia, né? Exatamente. A E que essa inversão do elemento ideia, probatório, e né? que essa ideia mesmo, porque tinha tanta evidência de que aquilo aconteceu, que eles tiveram que arranjar quase que uma desculpa. Como se fosse Exatamente. uma desculpa. É Exatamente. Então, assim, muito interessante, né? e a atuação trágica, horrível, desprezível do advogado, né, no sentido de trazer uma discursividade de criminalização da vítima, justamente para poder Mas justificar, aí que eu né? falo, isso aí é porque veio a público, é porque foi vazado, mas isso é normal, né? O conhecimento que eu tenho Exatamente. dos processos, todos os processos envolvendo estupro, eles buscam fatos sobre a vida da vítima. Sobre a Todos. conduta da vítima. Exatamente. É a Exatamente. lógica, a lógica Então, distorcida do consentimento, né? é Isso muito interessante acontecer um fato como esse ganhou para publicidade, né? para ganhar publicidade, para mostrar como as coisas acontecem, porque eles são Exatamente. feitos dessa forma, não só esse caso. Todos os que eu tenho ouvido falar são feitos dessa maneira. Exato. A conduta da mulher moral é posta como elemento de Sempre julgo, colocar, como elemento de sempre dizer, teve aquela coisa do merecimento, mereceu ou não, né? Então, assim, pode ser que não nesse seja, tema, talvez nem todos sejam de uma forma tão agressiva, mas que eles são colocados, sempre esse fator é colocado. e esse é um grande elemento, a questão da visibilidade, como você colocou, né? Como a gente não tem isso, e em boa parte, vou colocar assim, dos processos, né, de julgamento de estupro, como você vem estudando, em alguns casos também que eu já estudei, em contexto específico de estudar gênero, a gente identifica que a conduta da mulher, ela passa por uma clivagem de estigmação, que a conduta que é aceita e qual não é aceita. E isso passa pela invisibilidade do processo do julgamento, né, da persecução ali, penal. Agora, isso das mulheres, mesmo que de classe média, mesmo, tipo, estava no ponto de ônibus à noite e tal lugar, porque estava lá, estava usando uma roupa floral, enfim. Né? Ela era uma pessoa que tinha vida assim, 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 enfim, inúmeras formas de julgo da conduta, né? Que não existem tipificações legais, né? Para tipo de roupa, não existe tipificação legal para criminalizar isso. No entanto, a conduta moral, ela passa pelo critério do julgo, porque a violência é estrutural, né? Porque o machismo é estrutural. Né? Então, ele passa pelo modo de agir, pelo modo de ser e pelo modo de condução dos procedimentos, inclusive judiciais. E fazendo o quê? Promovendo a negação da justiça, promovendo a não justiça, o não acesso e a distorção da finalidade que é alcançar a justiça. Mas o ponto central que você coloca da visibilidade, ele acontece porque a gente vive questões estruturais, tanto o racismo quanto o machismo. Ela acontece numa sociedade, seja qual for a mulher, né, rica, de classe média, de pobre, na rua, em situação de rua, mas no caso das mulheres em situação de rua, a questão da invisibilidade, ela é extrema, porque elas já não existem ali enquanto sujeitos, absurdamente. Né? Então, ela é extrema. E por isso, muitas vezes, a maioria dos casos que acontecem, eles nem vão a julgamento. Eles são absorvidos num cotidiano infernal de violências que essas mulheres vivem. Né? Infernal não é nem uma palavra muito boa, eu não gosto de trazer conotações religiosas para análise, né? Mas, assim, para um universo absurdo de violações, de violências, porque às vezes as pessoas entendem mais outras categorias, né? Morais, inclusive. Mas de um universo absurdo de violência e de negação daquele ser. Então, a visibilidade faz diferença. Né? E no sentido de que, como que eu posso trazer a público um julgamento? E olha como a discursividade promove reflexividade. Né? A partir do momento que foi vazado aquele vídeo, porque hoje em dia as audiências estão acontecendo de forma virtual. Então, isso como você colocou já,
isso é um aliado que a gente pode ter na luta da superação das violências contra as mulheres e tantas outras violências e violações de direitos. Porque a partir do momento que essas coisas vêm a público, né? E, evidentemente, ela ganhou, ela conseguiu a reverberação social em função de que ela domina alguns instrumentos. Ela é uma influência, né? Enfim, apesar de uma moça muito jovem, é uma menina de 19 anos, né? Apesar de ser uma moça muito jovem, ela teve o apoio da sociedade e é uma pessoa que está nas mídias, né? Ou seja, ela é reconhecida nesse universo da visibilização, de alguma forma, né? Da visibilização midiática, né? Não vou nem falar social, mas midiática. Então, isso, de fato, faz diferença. E por Faz isso, diferença para ela, eu queria levantar um ponto. Quando uma pessoa é uma influenciadora, ela tem toda uma bagagem, né, para agir em casos como esse, é um fato. Como que estaria hoje a luta das mulheres, uma luta que eu falo assim, uma luta social, né? Assim, você não acha que essa luta social tem sido assim muito fraca, desgastada, talvez? Exatamente. Eu acho assim, na verdade, parece que a gente não vê uma luta de grupo. Nós vemos assim, pessoas que dão conta, outras não dão conta, porque fica muito no campo individual. Eu vejo isso. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a população em situação, as mulheres em situação de rua, vivenciam isso. Primeiro, que elas não existem do ponto de vista do exercício da cidadania, não são cidadãs. Exatamente. Tem outras mulheres que não estão na rua, estão em casa, vivenciam essas situações, mas não têm a condição de lutar contra, porque não tem uma luta social. Nós temos pessoas... A gente tem casos individuais. Eu ia falar. No caso da população em situação de rua, elas ainda estão à margem. Então, mesmo essas dores individuais, elas são tratadas como questões trágicas da vida, né? E essa organização em grupo ainda é extremamente mais frágil, mas na vida das mulheres que vivem aí na sociedade, no seio dessa sociedade, que provoca e produz violências domésticas, né, num vulto extremamente alto aqui no Brasil, numa quantidade muito cotidiana, eu acho que, na verdade, a realidade ainda está muito aquém dos dados, né? Assim, está muito além dos dados. Acho que os dados ainda não reverberam a grandiosidade das violências domésticas da violência doméstica que existe no Brasil. Então, dessas mulheres que estão nas casas, né, dentro, muitas também num ambiente de um padrão de casamento normativo aceitável, elas também não têm. Por quê? Porque elas não têm um acesso a mecanismos de luta e construção de direitos sociais, como você bem colocou. Evidentemente que a gente não pode negar os grandes avanços que a gente teve com a luta do movimento feminista, né? Por quê? Porque foram lutas coletivas. Exatamente isso. Então, essas lutas coletivas, elas vêm pautando na história da humanidade os avanços em direitos que as mulheres vêm guardando. Mas principalmente do ponto de vista do Brasil, né, e que lutas coletivas são pautas de poucas mulheres, né, são poucas mulheres que têm tempo para isso, porque elas são muito absorvidas num compromisso social legítimo, né, e necessário, que é cuidar da família, né, porque isso que cabe a essas mulheres. Então, elas são tratadas do ponto de vista individual. E do ponto de vista individual, a individualização, né, os casos, ela não traz, evidentemente, luta social no sentido amplo, né, que a gente conhece. É claro que a gente tem, por exemplo, o caso Maria da Penha, mas esse caso Maria da Penha, ele só ganhou discursividade quando ela saiu da porta de casa, quando ela ganhou as ruas, quando ela ganhou notoriedade das lutas sociais em conjunto. Então, eu acho que esse é um grande desafio das mulheres nessa sociedade, porque a sociedade machista patriarcal silencia, como Hannah Arendt coloca, a ausência, a negação do direito, o não ter, o direito a ter direitos,
ele passa necessariamente por um processo de silenciamento. E o papel social aceitável das mulheres na sociedade machista brasileira é o papel doméstico silenciado, o papel da obediência, o papel do servir, o papel, inclusive, divinizado da mãe que cuida da casa, que, evidentemente, não tem tempo para as questões sociais. Então, o que ela passa, ela vai ser tratada no médico, ela vai ser tratada na igreja, ela vai ser tratada, às vezes, num campo terapêutico, individual, mas é do ponto de vista individual. E o que a gente tem? A gente tem a fragilização das lutas coletivas, e o direito, o exercício do direito, a garantia do direito, a identidade do sujeito social, do sujeito de direito, ela só acontece, evidentemente, na esfera pública, né? Como você bem colocou, ela só acontece, falando de uma forma menos teórica, ela só acontece na luta social, no conjunto da luta da sociedade, a discutividade. Agora, eu penso que fatos como poderiam puxar, né, essa luta, porque manifestações vão ser feitas, né, mas daí, disso aí, solidificar uma luta mesmo, em grupo, coletiva, seria muito importante. Fundamental que essa luta ela saísse do campo só da manifestação e fosse para o campo da mudança de procedimentos, que todas essas audiências de casos de estupro sejam gravadas, sejam feitas, exatamente, e que seja dada devida publicidade, devida divulgação desses casos, pelo menos uma forma, né? E que ela seja acompanhada, evidentemente, de um processo de defesa que intervenha, que não permita, porque a gente sabe muito bem que quem conduz uma audiência é o juiz, mas que não permita que essas coisas sejam conduzidas no silêncio do absurdo, no silêncio da atrocidade, né? Porque tem que ter uma intervenção. Então, que esses processos, a forma desses procedimentos de audiência, de julgamento, sejam mudados, alterados. Eles correm sigilo, né? Pela própria forma da... É o que eu falo, tem que ter uma forma de defesa. Todo mundo tem direito de defesa, de garantia. Mas eu acredito que é o seguinte, que a partir do momento que ele vem a público, né? Ele tem... Porque uma coisa é o seguinte, você sofrer violações no âmbito do processo de julgamento, isso é um crime em si, né? Então, você tem direito a expor, de certa forma. Né? Você não está expondo... por exemplo, o que foi exposto não foi o caso em si, né? O que foi imposto foi a condução. O que causou repercussão foi a condução da audiência. Mas isso que você falou é interessante, o seguinte, se todos tivessem que ser gravados, mesmo que não viessem a público, mas... Seria um elemento probatório de defesa da própria vida. Um elemento... Para a decisão. Justamente, para garantir que ela tivesse um tratamento, né, adequado, porque caso ela alegasse que não foi bem tratado pela justiça, isso aí poderia ser revisto, essas imagens estariam ali guardadas. Né? Mas a gente sabe... Mas, assim, mas isso é muito pouco também, apesar de porque isso traz a discursividade. Mas eu acredito que a gente precise pensar que seja numa legislação, ou seja, que seja num procedimento específico, legal, que seja, mas que essa realidade da moral que existe no julgamento seja posta a público também. Né? Porque muitas vezes o juiz julga a partir do seu ser social, evidentemente, de onde seria, se não fosse daí. Né? Mas o que acontece? Ele, na função pública, ele tem o dever... Dá a impressão que existe quase que uma coordenação de ideias, como, por exemplo, você vê esses fatos, Intercept, né, esses vazamentos e tal, isso aí a gente vê o seguinte, que parece que já é um costume, né, no Brasil. Você troca-se o promotor porque ele não está de acordo. Troca-se, e dependendo do poder de quem está envolvido, isso vai se coordenando, e ali só tem uma cena já preparada. Você tem um processo, mas é uma cena bem já preparada,
que Uma um já cena que vai foi contada para acontecer daquele jeito, né? Ela foi daquele negociada. jeito. Então, isso Dá tem que ser tratado. não dá essa impressão. Exatamente. Por Então, isso aí já que tem, por exemplo, termos para os procedimentos, já está trazendo elementos, né? Por que essas mudanças? Por que havendo essas trocas, né? Porque existe toda uma composição desejável de quem sejam os atores ali. Quer dizer, isso tudo justamente precisa passar por um crivo de legalidade. Tem que ter uma explicação jurídica legal para isso acontecer. Porque senão ela acontece nas sombras, né? Nas sombras dos procedimentos jurídicos, conforme você está colocando. justamente fica tudo na sombra. E aí, se tiver realmente, igual você falou, a obrigatoriedade de gravar tudo, de ter tudo ali, nem que não fosse publicado, mesmo que não fosse publicado, tivesse a obrigatoriedade de gravar e deixar tudo ali arquivado, seria importante para as mulheres, né? Seria importante, uma forma de defesa. Você sabe que me ocorreu aqui? Um aspecto que eu não tenho, assim, leitura aprofundada, né? Mas que me ocorreu aqui agora, que é a ideia do juiz de garantia, né? Eu não sei, ela ainda não foi ainda formatada, na verdade, ela não existe na prática, em tese, mas eu acredito que uma figura dessa, que viria com uma outra, e talvez ele poderia, com critérios objetivos, né, que tirasse das sombras todos esses aspectos do machismo, esses aspectos econômicos, de poderio econômico, de influência, porque a gente sabe que o meio jurídico brasileiro é um meio pautado nas influências, as relações são relações de influência, né? Desculpa. Então, assim, se a gente tivesse, por exemplo, vamos supor, essa figura do juiz de garantia com uma normatividade posta para trazer à luz tudo que está à sombra e que é estrutural, talvez fosse um mecanismo de defesa. Como eu te falei, foi uma coisa que surgiu agora, não tenho, assim, condições técnicas densas para poder, mas eu acredito que seria uma forma de tentar mediar, de tentar contornar toda essa crivagem, normatividade moral e de influências mesmo que interferem em todo o processo do judiciário brasileiro, todo o sistema de justiça. Um juiz que estaria investigando o próprio processo, o próprio juiz? Na verdade, porque essa coisa ainda não foi muito bem dada, mas o juiz de garantia seria, assim, eu falo, vou tentar fazer um paralelo, porque eu me sinto mais à vontade de falar do que eu conheço. Por exemplo, nos processos administrativos disciplinares, você tem a comissão que apura, tem uma presidência, evidentemente, que conduz, né? Você tem uma comissão que apura e o julgamento é dado em outra instância. Tem prós, mas assim, tem, evidentemente, formas de revisar isso para evitar. Enfim, não é um mecanismo ideal, tem muitas falhas. Mas o que acontece? Eu acho que a figura do juiz de garantia seria isso. Você teria um juiz que faria todo, que estaria ali, né? Ele faz a condução, né, do processo de julgamento, teria devido promotor, e aí você, na hora da sentença e tal, você teria uma figura de um outro juiz. Um outro juiz. Mas eu acredito que, assim, como eu te falei, poderia garantir definido. E a gente, assim, eu acredito que essa figura do juiz de garantia ainda, ela não está nem definida efetivamente. Poderia garantir maior neutralidade. Dos crimes de violência contra a mulher, né, crimes aí contra a dignidade sexual, eu acredito que deveria se criar normas específicas para regrar a conduta desse juiz de garantia. Por exemplo, uma suposição, né, de sugestão de procedimento. Seria um elemento. Então, mas eu acho que o que é importante é que isso precisa ser questionado, para além das manifestações. Né? Ou seja, não adianta só fazer manifestação. É importante, é fundamental. E isso já é um desafio, como você falou. Né? Trazer isso para uma luta coletiva já é um desafio para a gente, enquanto sociedade, muito autoritária, muito clientelística, enfim, com traços aí de um machismo e um racismo e um autoritarismo muito fortes, né? Na nossa cultura política. Mas, para além das manifestações, que de fato já representam um desafio social, para a luta coletiva, né, que além das manifestações, a luta coletiva, a gente trazer, então, a mudança de procedimentos aí,
para trazer à luz o que está na sombra, né? Para trazer aí toda uma normatividade não posta, não legal, e que conduz um processo desse criminal, né? Como a gente está vendo, como a gente vê em vários casos, quando a gente vai estudar esses julgamentos, né? Então, eu acho que essa, de repente, seria, efetivamente, poderia trazer um avanço, inclusive, para um público tão negligenciado como a população em situação de rua, né? Em que esse cotidiano de horrores, né, ele passa no silêncio, ele é completamente silenciado. Por quê? Porque essas mulheres nem existem, elas nem deveriam estar aí. O que está fazendo uma mulher na rua? Ela deveria estar na casa, dentro de casa. Por quê? Por que essa desviada está na rua? Então, a estigmatização, ela já traz o não lugar daquela mulher na ausência, na justificativa, né, da ausência de direito. Igual você falou, foi construída uma forma de uma justificativa para aquele horror, né? E é o que acontece cotidianamente com essas mulheres, né? Como elas são vistas. E o que eu posso te dizer do ponto de vista prático, do ponto de vista da etnografia, inclusive, é que as mulheres em situação de ruas, elas vivenciam um universo de absurda negação de identidade, né? A condição delas de estar na rua já passa por um crivo moral que já afasta da condição. E o que a gente observa? A gente observa que as mulheres em situação de rua, que procuram o caminho da igreja, que procuram o caminho, enfim, principalmente o caminho da igreja, elas têm muito mais respeito. E qual a alternativa que essas mulheres encontram na rua? É o que a gente conhece isso em todos os espaços. É encontrar uma referência masculina que valide a sua identidade. Né? Então, elas estarem na rua e para sofrerem menos violações, né, para elas não serem violadas por todos aqueles que estão, pela maioria daqueles que estão ali, elas têm que se agregar a um homem, a uma figura masculina específica para trazer legitimidade a essa condição de estar ali, nas ruas. Esse discurso é recorrente. Eu prefiro ficar com um violador do que com todos possíveis, porque a figura masculina é respeitada. O limite da violação, ela é posta pela autoridade masculina. A autoridade masculina que está do lado da mulher, ela traz a legitimidade cidadã. Essa mulher distorcida, evidentemente, desfocada, estigmatizada, em absurdo prejuízo para as vidas dessas mulheres. Mas é o que a gente vivencia. A gente vivencia uma realidade de horrores, né? E talvez a mudança desse procedimento possa também alcançar essas mulheres que nem são, dessas mulheres que sofrem cotidianamente essas violações, né? E todo um processo de negação de identidade, e que nem são postas. E como eu falei, é muito difícil você ter um processo de uma mulher em situação de rua que sofreu estupro. A gente pode pesquisar, eu até vou me propor fazer essa pesquisa futuramente. No entanto, o que elas vivenciam é esse cotidiano de violações de estupro. Então, eu acho que as mudanças têm que acontecer do ponto de vista prático, do ponto de vista você falou aí da questão de como a mulher sai, um dos processos é buscar uma igreja. Você veja, né? Como nós não temos uma luta social, nós não temos garantias, nós não temos mais, nem se ouve falar do Estado tentar fazer alguma coisa, porque nós estamos vivendo o extremo, caminhando para o extremo do neoliberalismo, então nós não temos o Estado preocupado com as pessoas, com o social. E a questão moral se coloca ainda mais forte, né? O crivo moral se coloca ainda mais forte. E aí as pessoas vão correr cada um buscar por si, ou ela fica naquela situação, ou ela busca uma igreja. Então, realmente a dignidade é que fica à parte, porque você tem que buscar uma situação de dependência, né, você buscar uma situação de não encontrar caminho, né? De não encontrar
caminhos, porque você encontra, às vezes, caminhos, como eu te falei, o extremo do pós-violatório, né? Tem lá grupos enfim, de acolhimento, enfim, que são importantes também, evidentemente, mas que não trabalham essa dimensão que a gente está pondo, né, como necessária para essa transformação social. Né? De Do direitos, ponto né? de vista Trabalha da questão do sofrimento, né? Ela está sofrendo, vai deixar de sofrer a partir do momento que ela encontrar sei lá, a igreja, ela encontrasse com outros elementos que não são os da nossa vida mesmo, né? Concretos. que são da vida, como eu te falei, aquela reverbera a tensão público e privado. Como você falou, numa sociedade em que o Estado está cada vez mais neoliberal, ou seja, mais ausente, né, essa questão do público ele vai se resumir, vai se minimizando ainda maior. E aí é essa tensão, público e privado. Né, são as ausências, né, as ausências. E são ausências absurdamente conflitivas, né? Porque o regramento social, evidentemente, que ele é posto do ponto de vista da garantia de direitos pelo Estado. A gente não vê o universo privado garantindo direitos, né? Essa é a função do Estado. Então, é algo bastante complexo, né? Que exige, inclusive, uma revisão de qual sociedade a gente quer, né, para viver, né? E isso, evidentemente, só pode acontecer quando a gente está falando em lutas sociais, quando a gente está falando no espectro maior da construção coletiva, né? Conforme você bem colocou. Isso. Então, são muitos os desafios, né? Como você falou, já tem 20 anos que eu estou estudando isso e as coisas estão aí da mesma forma. Mas existem avanços também, né, Judite? É importante a gente reconhecer alguns pontos, mesmo que frágeis, né, um avanço que a gente vem sofrendo, porque talvez sejam caminhos, né? Avanços, são avanços, mas nem sei. Eu acho que tem um retrocesso. Acho difícil considerar avanço. Realmente. Eu acho assim que a repercussão pública do tema já é um avanço, né? Que antigamente talvez não ganharia tantos ecos, né? Não teria tantos ecos, né? Talvez isso seja um avanço, incomodar tanto esse horror, né? Ainda bem que isso é posto como um horror, uma coisa que é banalizada no cotidiano, mas quando ele vem a público assim dessa forma, porque pelo menos todo mundo que eu conheço viu isso como um horror, e isso independente de questão de direita, de esquerda, qualquer coisa, dessa polarização limitante aí, que não traz muitos avanços, né? Mas eu vi, a maioria das pessoas que eu vi como um horror, né? Porque, na verdade, a violência, ela é explícita, né? Ela passa a ser explicitada. Né? E aquela humilhação pública, né? Que aquela menina... Porque, embora houve toda uma tentativa de erotização da figura, né? De erotização da menina, né? Que foi a intenção maior, de vulgarização e erotização da menina por parte lá do advogado, né? Não há de se negar que é uma menina de 19 anos, né? Então, assim, é um horror, né? Aquela cena humilhante, ultrajante, né? Que foi produzida dentro do espaço do Estado, né? No exercício da função pública. Então, Justo. Isso causa horror. E quanto de assédio existe? Causou horror porque foi publicizado. E isso é verdade. Mas isso já é um ponto positivo, né? Que talvez em outros contextos... E no caso, assim, saber usar a ferramenta, as ferramentas mais modernas que nós temos, né, para publicizar, para poder vazar informações e tal, no momento certo, tudo isso sendo usado em favor, né, em favor das mulheres, em favor dessa luta feminista. No entanto, pode ser também usado contra. Contra. Você sabe o que as fake news
planejam nesses casos. Exatamente. Que elas essa máquina, né, planejam em alguns casos o que eles planejam, o que eles podem ainda planejar, né, ou constantemente o que a gente vê acontecendo. A gente ainda tem uma realidade dual, né, perversa aí, que eu acho o seguinte, e que também é um horror, né, que precisa ser superado, que precisa ser revisado, quer dizer, é um absurdo permitir isso, né? Mas o que a gente sabe é que esses espaços das redes sociais, eles produzem muito mais horror do que a gente imagina, né? Então, é muito dúbio, é muito complexo, né? Com quem a gente está dialogando, né? Quem foi atingido, né, por a divulgação dessa? Quem viu o horror do que aconteceu dentro no exercício da função pública, né? Quem enxergou esse horror, né? Então, isso também diz muito, né, de com quem a gente está falando, né? Qual a sociedade que está produzindo também discursividade na esfera pública, porque os silenciamentos são muitos, né? E a gente sabe que muitas vezes o que está acontecendo ali, né, existe toda uma outra lógica normativa acontecendo em outros. São muitas realidades que convivem, né? E numa perspectiva bem sociológica. Então, o que está sendo dito nesse universo gigantesco de WhatsApps, de redes sociais, né? E que aceitam as violações legais de direitos também? O que pode estar acontecendo? E que a gente não está alcançando. Como você falou, é muito dúbio, né? Não se sabe, assim, de fato, qual é a efetiva repercussão prática disso. Acho que essa talvez a gente traz de forma muito oportuna mesmo. Talvez a gente poderia apontar uma falha, né, nos movimentos sociais de não atingir realmente não atingir as pessoas, né? Exatamente. Está muito distante do cotidiano das vidas das pessoas, não atingir o social. Ficam atuando ali nas brigas políticas, tal, nas brigas como se fosse elite contra elite, está atuando junto com o povo de fato, né? E aí as pessoas ficam sozinhas, elas ficam à mercê de igrejas evangélicas que vão. E aí o caminho que elas buscam, muitas vezes, é esse, não tem outro. Porque a vida precisa ser resolvida de alguma forma, né? Ela está fluindo. Então as pessoas vão buscar saídas, e são as que aparecem, né? São as que estão acessíveis a elas, próximas. E aí eu acho que essa crítica é muito oportuna, né? A gente vivencia aí movimentos sociais muito voltados para estruturas de poder, né? Então estão muito mais ligados a estruturas de poder do que para as próprias bases. E eu acho que esse é um problema que a gente vivencia no nosso universo de participação social. Se a gente vai falar da participação social, eu acho que é um grande problema que a gente tem. E que, do ponto de vista democrático, eu venho estudando direitos humanos desde a graduação, né, no processo de redemocratização do país, né, naquela época que a gente estava lá na graduação. Então, o que a gente vê é que a sociedade civil, os movimentos sociais, enfim, as instituições da sociedade civil, elas caminharam no sentido da busca da democracia, da busca da garantia de direitos, mas chegou um ponto em que a lógica mercadológica sucumbiu essa luta. A lógica mercadológica e a lógica de aspirações de estruturas de poder, né? Então, e aí a gente tem um grande dilema, né? Que mesmo esses espaços da esfera pública que passaram a ser institucionalizados pelo próprio Estado, eles foram, da sociedade civil, eles foram apropriados por agentes mercadológicos, por agentes com interesses outros que não têm compromisso com a democracia, que não têm compromisso com o constante e contínuo processo de redemocratização do país. Então,
a gente tem uma sociedade civil muito dúbia, se dúbia é uma palavra que resolva, talvez não, mas na ausência de outra, a gente tem tensões, talvez tensões seja melhor. A gente tem uma sociedade civil que passa por tensões, né, políticas, no sentido do objetivo da coletividade, muito grandes. Né, que do ponto de vista de entender um projeto de país, um projeto de democracia, elas entendem mais um projeto de negócio. Né? Então, eu acho que isso também foi absorvido pelos movimentos sociais, tanto do ponto de vista da precária relação partidária que a gente tem aqui no país, né? Os partidos reverberam as estruturas sociais. Né? Então, tanto da precarização da luta social dos partidos, quanto da lógica mercadológica da sociedade civil, o lugar do ganhar, do lugar do se dar bem, tirando o foco da luta pelo direito, pela luta pela democracia, pela luta pela... Então, esses movimentos sociais que já estão mais institucionalizados, os partidos de esquerda, eles não estão trabalhando em conjunto com esses movimentos sociais de base que eles existem, mas eles estão fragmentados. A gente vê que eles estão fragmentados em lutas menores. Nós não teríamos, assim, uma ideia mais estrutural de luta. Nós temos hoje movimentos muito, muito fragmentados em temas identitários, né, para dizer a palavra. Eu gosto muito dessa colocação, porque eu acho que ela vem muito, com todo respeito, vem muito mais de uma distorção mesmo, né? Porque as questões identitárias, elas reverberam a concretude da vida, né? Elas não podem ser confundidas com questões, como você falou, da individualização da luta, né? Da fragmentação do contexto social, político das lutas. Né? Então, não deveria trazer a concretude da luta, né? Muito diferente de se restringir a ações de individualização da luta. Né? Então, acho que essas discursividades, elas se perdem, né? Elas se confundem, elas se atropelam. Né? Do ponto de vista dos direitos humanos, tratar as questões da identidade é tratar da concretude das violações. Então, elas têm que somar, adensar e qualificar essa luta coletiva por direitos, porque, evidentemente, luta por direitos, né? Porque as identidades, quando as pessoas reconhecem as suas identidades, elas deveriam reconhecer essa identidade e formar um coletivo com outras identidades próximas. Mas aí a coisa está ficando... Elas individualizam, mas aí exatamente demais, de tal maneira que elas não fragmentam, né? Existe uma fragmentação. De maneira que não se consegue formar um bloco pesado, né, contra o poder mesmo. Então, elas se fragmentalizam e às vezes se opõem, né? O que é pior, né? Justamente, aí elas se fragmentam e dentro da base eles brigam entre si e a dificuldade de lutar contra o poder maior. Aí vira uma coisa antropofágica, né? Ela se destrói porque central da luta, né? As identidades são importantes, mas elas acabam por levar a esse processo complicado. E essa, na verdade, não é a questão das identidades, é o problema da prática dos movimentos. Né? É o problema da prática fragmentada dos movimentos. Né? Então, não são as questões em si, da concretude das identidades, mas sim o fazer político fragmentado. Né? O político no sentido da organização social. Né? Porque hoje em dia a gente não pode nem falar político, né? Mesmo sendo cientista social, porque a distorção dos conceitos é muito grande. Mas, assim, esclarecendo, né, que a fragmentação ela se dá justamente por essas questões que eu acredito que a gente tenha colocado aqui, né, porque a gente tem uma mercantilização da sociedade civil, né, dos instrumentos criados pelo próprio Estado da sociedade civil,
e a gente tem uma disputa, né, política entre os movimentos, né, uma espécie de, não gosto dessa palavra, não, né, de aparelhamento, mas a gente tem movimentos focados muito para estruturas de poder, né? A estrutura de poder está nas questões centrais, então elas fragmentam as lutas, e aí as questões identitárias vêm como uma distorção disso, né? E aí é um contra o outro. E é a fragmentação e a mercantilização da sociedade civil. Então, eu acredito que realmente é um cenário que coaduna para uma inversão de valores, né? E que, evidentemente, não falam, não trazem a discursividade do Estado democrático de direito, da construção efetiva da democracia, né? E aí a gente está sempre reverberando uma cultura política muito autoritária, né, muito clientelística, que nos afasta da garantia efetiva dos direitos democráticos, da pluralidade que uma Constituição, por exemplo, cidadã, deve garantir na prática. Né? Então, são as tensões mesmo, né? São as tensões que efetivamente colocam aí em cena a questão, por exemplo, da luta pelos direitos das mulheres, por exemplo, né, pelos direitos dos negros. E essas, acho que são questões muito sérias e que a gente precisa aprender a superar, né, enquanto atores cidadãos sociais, né, e que, evidentemente, atuam na sociedade civil. Porque se a gente não sair, se a gente não fizer essa crítica, e acho que isso é urgente no atual cenário que a gente vivencia, e a gente não começar a tentar estabelecer conexões, né? Eu acho que as conexões estão se perdendo, né? As disputas estão postas e as conexões discursivas, né? Pela democracia, pelo direito, estão se perdendo. Eu acho que é um grande problema, na verdade, da qualidade, da densidade da nossa democracia e do valor que a gente dá a isso, sabe? Eu acho que a gente está num momento social, assim, em que a qualidade da democracia foi posta de lado, né? A gente tinha isso, pelo menos mais na época que eu estava estudando na graduação, que eu estava estudando esses fenômenos, né? A gente via que isso era uma questão posta como um objetivo de construção de sociedade, né? E eu acho que hoje isso se perdeu. Então, com certeza. a gente teve ganhos, eu não gosto de ser muito negativa também não, a gente teve ganhos porque a prática, você se faz na prática, né? Então, a gente tem hoje pessoas muito mais empoderadas em direito, a gente tem pessoas que conhecem muito mais o trânsito das lutas, o trânsito dos procedimentos, tanto judicial, porque antigamente uma audiência judicial era algo absurdamente distante da rotina das pessoas, né? Conhecer os direitos era algo absurdo. Então, a gente tem uma aproximação, por um lado, dessas discursividades, dessas práticas, uma internalização, né, que é essencial, né, para a gente ser cidadão de fato, né, efetivamente. Mas, ao mesmo ponto, a gente tem toda uma disputa mercadológica, toda uma disputa de estruturas de poder que sempre confrontaram essa realidade, na verdade, né? Mas que precisam ser revistas, encaradas de frente. Se a gente quer garantir os direitos das mulheres, se a gente quer garantir o direito das mulheres em situação de rua, que estão numa condição absurdamente invisibilizadas, num processo de extermínio social absurdamente avançado. Então, eu acho que a gente precisa trazer esses problemas e trazer essas questões como necessárias, né, como para serem enfrentadas, ou seja, são enfrentamentos, são questionamentos que precisam ser feitos, indiscutivelmente. Né? E eu acho, assim, humildemente, né, porque eu acho que a gente atua da forma que dá, a gente produzindo essa discussão e a gente divulgando, e aí já é uma forma da gente também e nesse diálogo, né, de uma forma tão a gente falou num vocabulário, né, eu acredito que bem acessível, né, e tentando alcançar, tentando entender, tentando produzir reflexão aqui, a gente tentando entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o que a gente tem que tentar atuar, né, nesse sentido, assim. É um começo, né? É um começo. É o começo, é alguma coisa.
porque nada é demais, é muito pouco, né? Então, assim, cada um tentando impactar, né, e trazer essa questão dessa importância dessa luta coletiva pelos direitos, né, para garantir a vida, para garantir a melhoria das vidas, evidentemente a dignidade humana, a gente está falando de dignidade humana, né? É uma coisa muito elementar, né? É muito elementar essa questão. Porque, claro, quando a gente fala assim do passado, né, se a gente for falar no passado, o que as mulheres enfrentavam, muitas vezes as mulheres pobres trabalhando em casas de família, sofrendo violências de todo tipo, né? A violência totalmente silenciada, às vezes estupros, situações de assédio, todo tipo de violência sem poder fazer nada, né? Hoje é diferente, é claro que quando você falou em avanço, a gente tem que lembrar esses fatos, né? E como eu disse, né, no passado, se um homem era acusado de estupro, ele não era contra uma pessoa a quem ele tivesse cometido o ato, mas contra a família. Então, aí as coisas já mudaram, mas só que a forma como os processos são levados, eles voltam, né, como você fala, reverbera o passado, né, continua isso. Então, se eu estudei estupro há 20 anos, e durante 20 anos isso não mudou, e agora, só porque nós temos agora os vazamentos, essas coisas, eu acho interessante nós termos vazamentos. Se não fosse vazamento, como que a gente ia ter essa lava-jato? Nós íamos ter sempre esse juiz, Sérgio Moro, esse Dallagnol, eles se posando de santos, posando de donos da verdade. Não dá, né? Então, esses vazamentos, eu gosto muito desses vazamentos, desde que eles começram há muitos anos. Sai da sombra, né? Dá um foco de luz na sombra. Mas você sabe que você falando, me ocorreu aqui. A gente que está na estrutura de Estado, você também está na estrutura do Estado, a gente vê que num país como o nosso, né, extremamente autoritário, vou colocar assim, né, a estrutura do sistema de justiça, ela é muito, ela ainda é muito do passado, né? A forma do funcionamento, as próprias relações, né? Você vê que eles criam categorias de trato, de superiorização, né? Que entre eles, né? Eles são os doutores, né? Eles são, assim, tem outros meios também, isso existe, mas ali isso é muito forte, né? Assim, você vê que é um processo mecanizado, né? De autolegitimação, né? Através de um processo de distinção, né? Aquela coisa, a gente tem uma sociedade que muitos desses atores negam a condição de servidores públicos, ou seja, negam a condição do Estado, porque isso é vista num país como o nosso, autoritário, que tem esses problemas sérios entre público e privado, como algo de inferiorização. Você tem que ser superior, né? Você tem que estar numa condição de distinção. Então, você tem um sistema de justiça muito pautado em processo de distinções. Eles não querem ser cidadãos, eles não querem serem iguais, né? A igualdade incomoda, as estruturas, né? Eu não vou dizer os discursos e as normas, tá? Os discursos para fora e as normas, mas para dentro, se a gente for observar o quanto de assédio que existe dentro desses ambientes, o quanto de arrogância, de prepotência, de distinções que esses ambientes reverberam, a gente vê que parece, evidentemente, um sistema de castas, né? Eu sempre avalio, assim, essa estrutura do sistema de justiça como um sistema paralelo de castas no país, né? E que é fundamentado, estruturado em processos de distinções. Então, o que a gente vê é toda uma estrutura de poder que precisa ser revista, né? Quando a gente vê essa relação em outros países, a gente vê o que significa ser juiz nos países, assim, quanto menos de privilégios eles têm, né? Não só juízes, não, mas assim, estou falando vários
atores públicos, né, desse sistema de justiça. A gente identifica que a sociedade é muito mais democrática, né, porque ela traz muito menos distinções, né, papéis de distinções. Essa realidade está mais próxima, né? Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa estrutura de poder do sistema de justiça como um todo, né? Agregando os diferentes órgãos, né? Então, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é se rever, né, no fazer, né? Porque justamente na hora do fazer que os procedimentos e a própria legalidade ela é infringida, né? Ela é subalternizada, né? Então, eu acho que é um problema do Estado, né? É um problema do Estado construído na distinção de papéis hierarquizados, né? De subjugação de outros papéis. Então, é bastante complexo, mas eu acho que é necessário, sabe? É necessário desmistificar toda essa lógica autoritária, porque a violência tem a ver com o conceito clássico de violência institucional, né? Quando a gente fala em violência sistêmica, eu não quis falar dos conceitos, eu trouxe aqui, mas acho que foi muito bom assim, a gente não ficar muito só no campo dos conceitos, mas quando a gente fala em violência sistêmica, indiscutivelmente, no nosso país, a gente tem que considerar a dimensão da violência institucional, e ela passa justamente por cargos que se consideram superiores, por cargos superiores, não estou falando de nível de acesso, mas estou falando assim, de melhores que, né? Então, todo um processo de cribagem de castas, né? Em que uns estão num campo de superioridade, outros não. Evidentemente, você não compõe um Estado igualitário numa lógica de castas distintivas. Castas entre aspas, evidentemente, que a gente vive uma sociedade de classe, evidentemente, mas dentro dessa sociedade de classe, para aproximar, né, um conceito sociológico, de entendimento, a gente vive porque a casta ela é rígida, você sabe, né? Você é sociólogo, mas falando aí para outros, né? Porque a casta ela é rígida, ela tem pouca mobilidade social, ela é calcada absurdamente na distinção, da inferiorização de outro diante da superioridade de outro. Então, nesse sentido, que a lógica do Estado brasileiro, a construção, ela traz muito isso, né? Então, a gente realmente precisa o papel dos atores que atuam no sistema de justiça, ver sua conduta, sua postura, indiscutivelmente. Você vê, um empresário não pode ser acusado de uma coisa tão simplória, né, para ele ser condenado, é montado, tudo é montado para poder tirar aquela ideia de que uma pessoa tão distinta poderia ser acusada por uma pessoa de uma escala, por uma mulher, né? Por um problema, por uma questão tão inferior, né? Isso uma coisa tão banal. E uma pessoa que estaria numa posição inferior, porque não, moralmente, né? Então, existe tinha fotos, uma né? necessidade muito grande de que as coisas não vão por esse lado, não podem ir, tudo tem que ser ajustado para então a gente vê um conceito muito importante. A gente tem essa cultura da adaptabilidade, né? Então tudo se acomoda, né? E aí, dentro de uma estrutura, em tese, né, extremamente calcada na distinção, que é do sistema de justiça, esse outro nicho de poder, né, que em tese, acho que estaria até mais acima, né, porque o poder econômico, né, ele vem e ajusta e coloca essa estrutura de distinção, ela recepciona, ela acomoda essas distinções para além do direito da igualdade, porque o direito traz a igualdade, ele vai dizer não foi crime de estupro, ele não teve a intenção, ele é absorvido. Né? Por quê? Porque ele vem com a carga machista e do poderio econômico, que ele não pode ser alcançado pela igualdade da lei, porque ele é distinto. Né? E esse sistema judiciário também,
na prática, né, organizado em critérios de distinção, ele acomoda isso porque ele identifica isso como possível, né? Agora, eu espero que exista um CNJ que vá questionar de fato, né? Que a gente sabe que a gente não tem nem punições efetivas para juízes, né? É a distinção. A punição máxima é a aposentadoria, né? Sendo que outras categorias de serviço público, de forma geral, porque o Estado é um serviço, a Justiça é um serviço, ele teria a demissão, né? O desligamento aí. Então, aí reforça a lógica que eu estou falando do sistema de caça, né? Da distinção, né? Dos atores no cenário. Ele alcançou o distinção recepciona, do jeito que você falou, acomoda, recepciona essas outras formas de distorção da legalidade, da igualdade que a legalidade traz, né? Muito bom essa. É complicado, né? A gente observa que, na verdade, as questões são estruturais, né? E como elas impactam no cotidiano das práticas, né? E no não fazer jurídico, né? No sentido do não garantir a justiça, né? Que aí não tem justiça, né? Nessa lógica, né? Tem o fazer jurídico dentro de todas as desculpas, de todas as todo o processo que é montado, tudo vai se ajustando para não ter justiça, de fato, mas ter um processo legal, acomodado, né? Busca ser aqui ali, e chega assim ao final sem justiça nenhuma, mas acomodando essa hierarquia. Essa hierarquia fica ali sem ser mexida. Mantendo essas estruturas de distinções sociais, né? E aí, vamos terminando. Usando a lógica da igualdade, né? Já deu para gente discutir, né? A gente deu. O que você acha? Eu acho que está ótimo, Judite. Eu acho que foi muito bom. Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço também o convite. Achei legal no começo. Pensei, o que seria uma discussão dessa, né, tão ampla, mas foi legal discutir. Que acabou que os fatos a gente tinha marcado discutir esses assuntos, ia levar mais para o lado das minorias sociais, mas como aconteceu esse fato, a gente acabou discutindo, né, esse fato. E então, eu acho que foi ótimo, porque a gente conseguiu fazer um paralelo, né, estabelecer aí um paralelo com as diferenças, né, e com as aproximações, né, da realidade da Pop Uva, enfim, acho que foi bastante rico, na verdade. Eu acho que a realidade, o dado da realidade aí, que trouxe um elemento importante para a nossa reflexão, né, para esses paralelos. Acho que foi ótimo também. Assim. Tudo bem, fugiu ao nosso roteiro inicial, mas construiu um outro roteiro bastante importante, né, e mais que pessoas não possam lutar, criar, né, criar uma força coletiva, mas assim, os movimentos, os grupos poderiam ter isso como gancho e uma oportunidade, né? Se não pegar essas oportunidades, não vai ter, né? Vai perder, é uma perda. Fica a dica, né? Justamente. É isso aí. Fica a dica. Eu achei ótimo, te agradeço imensamente. Um grande prazer revê-la. Faz muito tempo que eu não vou a Goiânia e espero revê-la pessoalmente o mais rápido possível. E muito obrigada. Obrigada pelas reflexões, obrigada pelas ponderações, obrigada pela disposição e pelas questões que você traz, que é extremamente, do meu ponto de vista, extremamente relevantes para a gente pensar a democracia, para a gente pensar a garantia de direitos e a garantia de direitos daqueles que são extremamente excluídos e discriminados, né? Justo. Então é isso. Muito obrigada. Um beijão. A gente se vê. Tchau. É isso aí.